Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. E o nosso convidado é o biomédico John Tony Silva, da Rede Jaque Laboratório. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Nós é que agradecemos e eu já começo te perguntando como que surgiu a Rede Jaque. O Jaque Laboratório ele surgiu com uma necessidade da nossa região, né? Lá em Bertioga era uma região muito carente da parte de análises clínicas. Então tinha uma única clínica que atendia a parte de laboratório. Eu fui convidado, mas para cuidar de uma parte veterinária. Só que eu tinha os equipamentos veterinários. Só que a minha vocação é a parte humana. Aí eu falei, não, eu posso tocar onde que eu gosto. E eu voltei para a parte humana com um convite desta empresa que sentiu a necessidade e precisava. Então eu saí da linha veterinária, onde era para ajudar o mercado, a região que precisava, a linha vet, e também a clínica humana. Então o Jaque Laboratório saiu da Jaque Vet e foi para o Jaque Laboratório Linha Humana. Perfeito. E aí começou em Bertioga, mas hoje em dia temos em várias cidades da nossa região. Hoje o Jaque Laboratório vem atuando em Boiçucanga, Boracéia, Bertioga, Vicente de Carvalho, Centro do Guarujá e Praia Grande. E a referência é análises clínicas. Sim, hoje o Jaque Laboratório atua em análises clínicas, já tem 12 anos atuando em análises clínicas, onde a gente envolve análise de sangue, anatomia patológica, teste de paternidade, exames toxicológicos, que está ajudando a parte dos motoristas, que tem categoria C, D e E. Quando a gente fala em paternidade, são aqueles testes de DNA, que antes era uma complexidade para a pessoa fazer um exame de DNA. Hoje, com o Jaque Laboratório, a gente consegue, dentro da cadeia de custódia, fazer um preenchimento muito fácil, onde tira alguns conflitos do suposto pai com a mãe, né? Então a gente tem todo esse espaço para atendimento no público, né? Análise clínica na parte em geral, o exame de rotina e o exame de urgência. E é importante ter um laboratório de confiança quando se trata, né, de análises clínicas? Com certeza. Analisar não é um processo muito fácil, porque você envolve muito a fase pré-analítica, onde você tem que preparar o paciente um dia antes do seu exame, passando todas as orientações, para no dia seguinte, que é na sua coleta, ele ser analisado. E aí tem todo um preparo de coleta, onde você tem que saber qual é a melhor punção. O enfermeiro tem uma boa técnica para não atrasar, para não atrapalhar, para não criar um acidente de trabalho com a amostra, não com o paciente, com a amostra, porque essa amostra perde a nossa qualidade. Quando perde a estabilidade, é ruim para o paciente, é ruim para o laboratório. Então, analisar, existe várias fases, né? Fase analítica, pré-analítica e pós-analítico. E é por isso que precisa ter um laboratório de confiança, porque muitas vezes os exames, né, eles não são muito claros e às vezes é preciso até uma repetição do exame, né? Sim, e quando fala em repetição, existe sempre um tabu, um medo, né? Se estou repetindo porque eu estou doente? Às vezes não é, nem sempre é uma repetição porque você está doente, mas sim para analisar de forma correta, para saber se aquele resultado que o laboratório está liberando bate com a clínica do paciente. Muitas vezes o laboratório tem que entrar em contato com o paciente para saber se ele está tomando a medicação, se o preparo foi bem executado, porque às vezes está no preparo. E quando convoca esse paciente por uma repetição, é só para finalizar o diagnóstico. Então, vocês aí que fazem rotina laboratorial e o laboratório entra em contato por uma repetição, não crie medo, não crie pânico, vá até o laboratório. Se tiver alguma coisa, o laboratório vai te falar, ó, tem uma alteração. Nem sempre é isso. Às vezes é só para finalizar, é falta de material, não deu o material suficiente para analisar todos os exames que o seu médico solicitou. Então, se o laboratório entrou em contato, só vá. Não tenha medo, só vá. É verdade. E essa questão dos exames de rotina, né, principalmente os exames de sangue, é algo que as pessoas elas acabam protelando, né? Mas é importante fazer com frequência. Assim, se a gente for pensar em crianças até uns 6, 8 anos, o indicado é todo ano. Todo ano você pode estar fazendo.
porque mexe muito com a alimentação, é a alimentação escolar, aquele alimento mais fácil. Então, você começa a ter aumento de colesterol e de glicose na criança. No adulto, já um pouco mais tranquilo, mas quando chega na parte da distribuição de hormônios, onde mexe com cascata, você pode estar fazendo 3 anos, 2 anos, aí você vai diminuindo, quando está adulto. Mas quando você fica um pouco mais velho, dos 40 em diante, principalmente os homens, já começa a investigar a próstata, mulher tem que fazer o check-up todo ano. Então. É verdade. Saúde é algo que a gente tem que ter como prioridade, né? Sim, a prioridade na saúde. Se você pensar nos pilares, onde você tem que ter uma boa alimentação, você tem a parte espiritual está sempre envolvida e a saúde. Então você tem que saber os teus órgãos como é que estão funcionando. A saúde do rim, do fígado, do pâncreas. Esses órgãos eles trabalham 24 horas. Então, 1 hora no dia ele vai precisar descansar. 1 hora ele vai precisar ser analisado para saber o que está acontecendo com esse órgão. Agora você falou essa questão do preparo, que é importante, né? E muitas pessoas acabam não levando muito a sério. Ah, mas será que precisa mesmo estar em jejum para fazer tal exame, né? Isso tudo é importante. Sim, a OMS, ela libera alguns exames sem jejum. Porque se o histórico mesmo, o que é rotina, o que é padrão, jejum de 8 a 12 horas para colesterol e para glicose. Porque saber o que a pessoa tem de glicose ou de insulina, de produção de colesterol e de glicose, naquela faixa de jejum de 8 a 12. Nesse range, como é que ele se encontra? Se ele estiver muito alto, ele pode ser um pré-diabético, ou está com uma dislipidemia, está com colesterol alto. Então, o médico vai entender que dentro do jejum de 8 a 12 horas, ele encontra um colesterol sadio, que não vai atrapalhar a vida dele. Se tiver dentro desse range de 8 a 12 horas e a glicose estiver muito alta, é um paciente que tem que tomar atenção, passar por um endócrino, para saber se tem que tomar alguma coisa de insulina, verificar o pâncreas. É verdade. E a gente vê que você tem uma paixão pela biomedicina, né? Como é que começou isso? Bom, eu comecei como biomédico porque eu meio que caí de paraquedas. Eu fiz um técnico em radiologia e eu queria aprimorar, que eu sempre quis evoluir na minha profissão. O que o técnico em raio-x pode atuar? Trabalhar com imagem, ressonância magnética e tomografia. Então, deixa eu aprofundar. Qual o curso que faz isso? A biomedicina. Eu entrei na biomedicina. Só que quando eu entrei no curso, eu entendi o que era análise clínica, o que era trabalhar numa bancada. Aí, na bancada, eu consigo analisar a vida da pessoa, o que ela come, como é que ela vive, se ela pratica esporte, se ela é sedentária. Eu gostei disso. E quando eu comecei a juntar setores analíticos com o exame, falei, nossa, eu consigo agora diagnosticar. Isso me despertou uma paixão em análise clínica. Depois eu quis isso transmitir montando uma empresa e ajudar pessoas. Pois é, da parte médica à parte empresarial. É um desafio tanto, né? Muito, muito. Porque acontece? Eu sou formado como biomédico e eu não tenho formação de administração. Eu não tenho uma outra formação que me possa ser empresário. Também nem existe uma formação de empresário, né? Então, eu saí da parte de biomedicina com uma vocação empresarial, né? Aquela vocação do empreendedorismo já estava em mim desde pequeno, quando eu consegui fazer minhas primeiras vendas com prancha, no litoral de surfa. Então, a gente vendia prancha, vendia roupa. Então, essa parte comercial já corre dentro, né? Já corre nas minhas veias. E analisa o sangue das veias. Então, aí falei, deixa agora ser um empresário biomédico fazendo aquilo que eu gosto. E são muitos desafios, né, para quem empreende no mercado, seja qual for a área, e nessa área da saúde também, né? São muitos desafios. Os desafios a gente tem que ficar, todo dia a gente tem um desafio. Eu já não acordo mais pensando como vai ser o meu dia, o que eu vou resolver. Eu apenas acordo e vou trabalhar cada dia tentando ser melhor. 1%. Todo dia eu sendo 1% na minha gestão laboratorial, no meu encantamento com o nosso paciente, na forma humana de atender. Então, esses são os desafios que eu tenho pessoal. E isso eu transmito dentro do JAC Laboratório,
para que o meu time entenda que a minha cultura é a humanização e a melhoria contínua todos os dias. É verdade. E o que mais se busca hoje em dia é essa questão da humanização, porque temos aí os equipamentos, temos a mão de obra, mas nada faz sentido se você não tiver uma equipe humanizada para entender o paciente naquele dia, né? Porque às vezes o paciente está num dia bom, às vezes está num dia mal e você tem que lidar, às vezes é uma doença muito séria, é uma série de fatores, né, que tem que ser analisados. Sim, sim. E quando você fala em equipamentos, é o tendão de Aquiles de todo laboratório. Porque se o laboratório não se atualizar em tecnologia, não se atualizar em novos equipamentos, conhecer no mercado novo que a medicina está evoluindo demais, isso é bom, e o biomédico também não se atualizar, ele não dá um diagnóstico preciso, não dá um diagnóstico exato. Então, a nossa qualidade acaba caindo. Então, é missão de todo empresário, dono de laboratório, repaginar os seus equipamentos. Aí envolve investimento. O quanto esse empresário é capaz de investir para dar o retorno para a cidade. Dar o retorno para a sua região onde ele atende. E é o que eu faço. Então, hoje lá no Jack Laboratório, a gente troca um equipamento a cada 2 anos. Ele não fica obsoleto. E com isso eu ganho know-how, eu ganho expertise e eu ganho velocidade na liberação dos meus laudos. Exatamente isso que eu ia te perguntar, porque o mundo está muito rápido, as coisas estão muito rápidas e as pessoas elas querem aquele resultado, mesmo que não tenha aquela urgência, a pessoa fica naquela ansiedade do resultado do exame. Será que está tudo bem? Será que não está? E essa questão da tecnologia ajuda nessa celeridade. Sim. Se você voltar no tempo e ver análise clínica, o laboratório tinha que processar um hemograma completo, ele tinha que fracionar o hemograma completo em várias etapas. Hoje, com uma única amostra, uma única pipetagem, o hemograma sai em 30 segundos, 45 segundos, dependendo do equipamento. Então, você ganha tempo de liberação. O que você está fazendo? Você está ajudando a entregar esse diagnóstico para o paciente de uma forma rápida para que ele possa entrar no tratamento. Isso que é o importante de análise clínica hoje. Porque você acelerou o processo de liberação, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Não fica aquele resultado, estou esperando no laboratório, o seu tratamento demora porque eu estou esperando no laboratório. Não, hoje o laboratório, com tecnologia, caiu para 24 horas, está entregando seus resultados. Olha só. E como é que está a questão dos planos de expansão? Teremos mais unidades aqui na nossa região? O Jack Laboratório tem uma visão de montar unidade em Cubatão, a sua região também te atende. Vamos atender a Baixada Santista. Temos já na Praia Grande, queremos entrar em Cubatão, Mogi das Cruzes, São Vicente e Santos. Essa é a nossa visão de expansão. E obrigado então pelo nosso bate-papo, pela nossa entrevista. Volte mais vezes para trazer mais novidades da Jack Laboratório aqui para a gente. Com certeza voltarei. E agora vamos para um rápido intervalo. Você continua ligado no Visita na Record. Na sequência, você acompanha mais uma entrevista direto do nosso estúdio em São José dos Campos. Não saia daí. Já voltamos com Visita na Record. Vamos chamar o Leandro Vaz. Ele está com mais um convidado no nosso estúdio do Vale do Paraíba. Oi, Leandro, é com você. Olá, Valéria. A gente segue aqui no estúdio do Vale do Paraíba e hoje a gente vai falar sobre rastreamento veicular. A importância dele para o seu veículo, ou então para empresas e também o poder público. Para isso, estou recebendo aqui o Cláudio Marcondes, ele que é diretor comercial da Rastcar. Cláudio, mas muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. O prazer, Leandro, é todo meu. Rastcar, eu imagino que seja de rastreamento de carro. É exatamente, mais ou menos isso. Como é que funciona a Rastcar, Cláudio? Claudião, né? Como você é conhecido por lá. Me chamo de Cláudio, Claudião. A grande maioria me chama de Claudião da Rastcar. Até porque é grande. É grande. A gente começou, na verdade, lá atrás, há 20 anos atrás, né? Com rastreamento de veículos. E o rastreamento ele é para todo tipo de veículo, né? Caminhão, para máquina, para carro, para moto, para náutico, qualquer tipo de veículo que tenha bateria, a gente consegue dar o rastreamento para a pessoa, né? Então... o rastreamento é o movimento do que o veículo está fazendo, se está indo para um lado, se está indo para o outro. Como exatamente. É que funciona? Hoje eu consigo atender em rede nacional, América Latina. O nosso sistema, ele trabalha com o sistema 4G, né? Tem sistema 2G e 4G. Hoje o país está mudando todo o sistema, né? De 2G para 4G.
E o rastreamento você consegue saber toda a atividade que o seu carro teve durante o dia. Se você tem uma empresa, por exemplo, você consegue saber quanto que você gastou de combustível, aonde que o seu carro foi, quais os clientes que ele visitou. Se não for empresa, não tem problema nenhum, que é uma das maiores perguntas que eu recebo. Rastreamento é só para empresa? Não. Pessoa física também. Então o cara coloca no carro dele, ele consegue saber. São várias coisas, né? Se ele quer programar a troca de óleo, manutenção do carro, você pode utilizar tanto na empresa como na pessoa física também. Mas hoje a gente pode dizer que o seu público ele é mais empresarial ou aquela pessoa que tem um carro e de repente quer ter mais segurança, não quer ser roubado, não quer ser furtado e se for, né, consegue pegar ali e saber onde é que está o veículo? Meu público hoje é geral, né? A gente trabalha tanto na área empresarial com as pessoas físicas também. Por quê? A gente criou agora um sistema para realmente atingir aquelas pessoas, né? O motoboy, por exemplo, que é uma classe que atende a gente na chuva. Qualquer dia você ligou, pediu alguma coisa, eles vão entregar, né, um alimento para a gente, ou um remédio. E às vezes o cara é surpreendido no caminho, com um assalto. Não resista, deixa levar sua moto. Com o rastreamento da Rastrecar, mas roubou meu telefone, o que eu vou fazer para ligar? Vai no orelhão, pede uma ajuda para alguém na rua, você vai ligar para a gente. A minha central é 24 horas. É uma central própria, não é terceirizada. E a gente vai dar todo o suporte para você. Bloqueia a moto, a gente sempre contamos com o apoio da polícia, que está sempre pronto para nos atender. Queria parabenizar, né, a Polícia Militar de todos os estados. A Rastrecar não está só no estado de São Paulo, né? Hoje nós atendemos a nível Brasil hoje. E todas as vezes que nós precisamos da Polícia Militar, eles estão sempre prontos para nos atender. E com isso a gente bloqueia a moto, a gente dá toda a condição da polícia chegar até a moto. O sistema tem um SIGAB, né? Quando você, por exemplo, utiliza o Waze, você vai ou o Google Maps, você vai a algum lugar que você não sabe como chegar, você coloca o endereço e vai. No meu sistema, quando eu mando isso para a pessoa que vai localizar, você colocou no mapa lá, apertou no aplicativo, tem um aplicativo da empresa, que você pode utilizar no seu telefone, você vai chegar até a sua moto. Então, isso aí evita o quê? O roubo. E aí, o máximo tempo que a gente usa de recuperação lá é 20, 30 minutos. Basicamente, hoje os celulares são muito modernos, né, Claudião? E, de repente, se você é roubado, furtado o seu celular, se você tiver ali o sistema ligado, você consegue saber onde é que está, mesmo com o celular desligado. Sim. É basicamente isso, um rastreador. Exatamente. Você consegue ver através do celular e assim, você pode também terceirizar. Eu queria que, vamos supor, a minha esposa acompanhe onde eu estou. Você vai gerar uma senha, um login e senha para ela. Ela pode também visualizar. É bem bacana. Vamos pensar que você utiliza um carro seu só aqui em São José dos Campos. E hoje o seu filho pegou o carro para sair. Vamos pensar dessa maneira. Se ele sair de São José, você recebe o alerta de quantas pessoas você quiser. Isso evita, se o meu filho só anda aqui em São José dos Campos, ele saiu da cidade, aconteceu alguma coisa. Você já vai ligar para ele. Se ele não atender, aí muito provavelmente pode estar acontecendo um roubo, um assalto, né? Um sequestro. E é nisso que a Rastrecar entra, né? A Rastrecar ela te dá essa condição. Em caso de todas essas necessidades, você vai entrar em contrato com a nossa central, que é 24 horas, a gente vai bloquear o veículo, a gente vai dar toda a condição para que você possa ficar em paz e tranquilo com relação ao seu bem. Né? Como é que é esse é um equipamento que a gente fala? Ele é um equipamento pequenininho, chip? É um equipamento pequeno, do tamanho de uma caixa de fósforo, né? Todo mundo conhece uma caixa de fósforo pequena. E você coloca, isso não interfere em nenhum funcionamento do veículo. Só, coloquei o rastreador, meu carro bloqueou. Não. Isso pode acontecer com outra empresa. Com a minha, não. Por isso que a gente está aí há quase 21 anos no mercado. A nossa empresa, seu carro só vai ser bloqueado se você solicitar o bloqueio na nossa central. Eu vou para a praia, vou deixar meu carro aqui, vai ficar uns 4 dias nesse lugar, estou preocupado. Você liga lá na empresa, vai bloquear o seu carro que dia? Sexta-feira, 6 horas da tarde. E que dia que o senhor quer que libere o seu veículo? Na segunda-feira, 5 horas da manhã. Tem uma programação que vai acontecer dessa maneira. 5 horas da manhã você vai chegar lá, vai olhar seu carro vai funcionar. Entendeu? Então, além de você, do dono do veículo, conseguir fazer o monitoramento do trajeto em que o carro está indo, ou de onde ele parou, ele consegue também desativar ali o funcionamento do veículo. Exatamente, porque em caso de roubo, né, eu preciso bloquear. Lógico, existe tudo um preparo, né, da equipe. Imagine que roubaram um carro ou um caminhão da sua empresa, está lá com um caminhão com 10 toneladas em cima. Eu não vou mandar o comando imediato. Para ele parar. Porque senão vai acabar o freio, a direção hidráulica, eu vou ocasionar o quê? Um acidente.
Então, a Rastrear, ela vai monitorando. Quando ele atinge uma velocidade, que é a velocidade permitível para a gente bloquear o veículo, a gente bloqueia esse veículo, lógico, sempre com o apoio da Polícia Militar, porque não adianta eu bloquear o seu carro e não ter o apoio da polícia, né, para a gente estar ali na hora do momento do roubo. E é isso que o rastreamento faz. Não é só o rastreador, é a segurança da pessoa também. A gente se preocupa muito com isso. Então, eu não posso bloquear o seu carro em alta velocidade, porque quando a pessoa roubou, ela está correndo, ela quer fugir do local, ela quer fugir da polícia. Então, a gente tem a prudência de fazer as coisas de maneira certa. E neste sistema de rastreamento, de monitoramento, para as empresas, o senhor estava me contando que é extremamente importante até para, de repente, fazer um controle do uso de combustível, do itinerário que está sendo feito pelo funcionário. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses benefícios que a empresa, principalmente, Sim, pode ter em relação a isso, né? A conseguir fazer esse acompanhamento direto. essa pergunta é muito importante. Por quê? O cara pega hoje uma loja de materiais de construção e precisa entregar os materiais. Ele consegue saber quanto tempo o caminhão está ficando em cada casa, quanto que ele está gastando de combustível por dia, se está sendo bem utilizado. Às vezes o cara tem 10 caminhões, ele só precisa de 7. Por quê? O meu sistema não é só rastreamento. O meu sistema faz uma logística de tudo com que você trabalha. Eu posso criar rota para você que vai te dar o quê? Vai otimizar o seu combustível. Então, o rastreamento da Rastrear hoje, ele está além do rastreamento. Quando a gente pensou, quando eu pensei em montar a empresa de rastreamento, eu não pensei só no rastreador, eu pensei também na logística, de maneiras que eu possa fazer que a empresa tenha redução de custo. Porque não adianta eu chegar com mais um custo nas empresas, é reduzir o custo. E através também de uma palestra que a gente dá nas empresas, né? A minha empresa não só apresenta um software de última geração, importante no mercado. A gente também vai lá conscientizar. Então, a gente dá uma palestra dos motoristas, dos ajudantes, para todas as pessoas que vão utilizar o sistema numa loja ou numa transportadora, não importa o segmento. A gente vai lá e vai conscientizar o motorista. Ó, hoje vocês têm esse tipo de informações com a câmera, né? A gente coloca a câmera também nos veículos, você consegue ver a fadiga, distração, óculos escuros, a pessoa estiver fumando, celular. É muito importante, porque quando eu consigo apresentar esse produto para o dono da empresa, né, ele consegue ver como está sendo utilizado o veículo lá fora. E a câmera, ela te avisa. Por exemplo, se você ficou mais de 3 segundos olhando para o lado esquerdo, Ela vai alertar. ela dá um alerta sonoro. Atenção, distração no volante. Isso é importante, que a pessoa já logo acorda. Então, está cansado? Para o carro, vai no posto de gasolina, dá arroz, toma um café, para continuar a viagem. Então, o sistema já manda para onde? O software já manda lá para o servidor da empresa. Para que fique registrado, para que ele possa conversar com o motorista. Olha, você nessa viagem que você fez, tudo integrado com o rastreamento, tudo que eu estou te falando. Você teve 50 vezes distração no volante, olhando para o lado. Você fumou tantas vezes. Você ficou no celular tantas vezes. O sistema ele vai registrando. Você não precisa ficar olhando toda hora ali. O próprio sistema ele vai mandando. Para você depois, no final do dia, no final da semana, no final do mês ou no final do ano, você poder conversar, né, com o cooperado da empresa para que evite esse tipo de situação. Inclusive acidentes, né? Para a gente ir para a parte final aqui da entrevista, você estava me contando, Claudião, do benefício financeiro, né? Que para quem às vezes adquire um carro e a gente sabe como é caro às vezes você ter um carro que você tem o sonho de tê-lo e de repente não consegue botar um seguro, que também tem um valor bastante elevado, depende da idade da pessoa, enfim, tem uma série de circunstâncias. E é muito acessível, né, para a pessoa evitar ali um roubo, um furto de carro, né? Hoje nós temos rastreamento, preste bem atenção, a partir de R$ 47,90. Se você dividisse por 30, dá R$ 1,60. Então, é muito importante ter o rastreamento no seu veículo. Com o rastreamento, você pode evitar várias situações. E as pessoas pensam, nossa, rastreamento vai ficar caro. Não, eu estava falando no café que a gente tomou, né? A estatística hoje, a cada 10 carros que passam perto da gente na rua hoje, 3 carros são quitados, 7 carros são financiados. E grande parte das pessoas financia o veículo e não coloca o seguro. Põe um rastreador. Preço de cafezinho.
E aí você roubou seu carro, você saiu do banco, cadê sua moto? Cadê seu carro? É com isso que a gente consegue. E se você estiver dentro do banco, fazendo um pagamento, numa loja, importante que sua moto estiver desligada, anota bem isso. A pessoa parou com uma caminhonete do lado e colocou em cima, não ligou. Quando ela desloca 50 metros, seu celular toca da mesma maneira, você consegue rastrear em tempo real aonde ela está indo. Então, o rastreador é um mundo de informações e acessível para todas as pessoas. A gente está sempre de portas abertas para vocês lá, né? Com certeza. Estamos botando aí as redes sociais da Rastcar, também o site, onde você pode conferir aí os detalhes e como aderir e também conversar com o pessoal do comercial. Cláudio, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-lo, conhecê-lo também. Contar um pouquinho sobre os benefícios, né, de ter um rastreador aí no seu veículo, no seu bem, que você tanto preza. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, parabéns pela Record, que vem desenvolvendo um trabalho excepcional, né? Eu que acompanho você todos os dias. Muito sucesso, que Deus te abençoe. Que você consiga prosperar muito mais aqui na casa que te acolheu aqui e que nós possamos nos ver outras vezes. Sucesso, obrigado, Claudião. É isso, Valéria. Eu conversei com o Cláudio Marcondes, ele que é diretor comercial da Rastcar. E eu volto com você aí no estúdio em Santos. Muito obrigada, Leandro. O Visita na Record fica por aqui. Agradeço também pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá!